Olá! Hoje falaremos da transcrição ao nível de RNA. Você sabe como o processo de transcrição se relaciona com as doenças cardiovasculares? Discutiremos essa e outras questões a seguir. Mas primeiro, iremos fazer uma breve viagem no tempo até o ano de 1909, onde o botânico Wilhelm Johannsen apresentou a terminologia gene pela primeira vez, e ele definiu esses genes como unidades associadas com as características hereditárias. E, com o decorrer do século XX, a partir de outras descobertas, tais como o cromossomo por Walter Fleming e a estrutura da molécula de DNA por Watson e Crick, os genes passaram então a ser definidos como a região do DNA que controla uma característica hereditária, geralmente correspondendo a uma proteína ou RNA. Dessa forma, todo gene possui promotores e regiões controladoras, necessárias para a transcrição de um RNA e o seu processamento, quando em células eucarióticas. O RNA é o produto da transcrição de um gene e apresenta características distintas da molécula de origem, o DNA. O RNA é composto por ribonucleotídeos com a presença do açúcar ribose e possui 4 tipos diferentes de bases nitrogenadas, diferindo do DNA apenas pela presença de uracila e ausência de timina. O RNA é uma molécula de fita simples, a qual possui a vantagem de dobrar-se sobre si própria, adquirindo diferentes formas. Essa capacidade confere ao RNA o desempenho de funções nas células que vão além de um simples intermédio de informações entre DNA e proteínas, uma vez que o RNA participa do transporte de aminoácidos, bem como compõe os ribossomos participantes da síntese de proteína. Ademais, a molécula de RNA pode ser o produto final do gene. Nesse sentido, a expressão gênica pode se encerrar com a produção de um RNA funcional, RNA transportador, RNA ribossomal e microRNA, sem requerer a tradução. A transcrição faz parte do fluxo de informações gênicas pelo qual o gene é transcrito. Para essa transcrição acontecer, a enzima RNA polimerase precisa se unir ao DNA do gene. Ela adere-se a um local chamado promotor, uma sequência de nucleotídeos no DNA, onde a RNA polimerase liga-se para iniciar o processo da transcrição. Para que se inicie a transcrição, é preciso que a RNA polimerase reconheça o início de um gene. Esse processo é mediado por fatores de transcrição. O modo de reconhecimento do sítio de início difere notavelmente em relação aos eucariotos e procariotos, sendo nas bactérias mais simples, onde existe apenas um fator transcricional, o fator sigma, o qual reconhece a região promotora e realiza a abertura da molécula de DNA para a ação da RNA polimerase. Em eucariotos, a RNA polimerase necessita do auxílio de um grande conjunto de proteínas, chamada de fatores gerais de transcrição, as quais precisam associar-se em cada promotor juntamente com a polimerase, antes que a polimerase possa iniciar a transcrição. Eucariotos possuem 3 tipos de RNA polimerases: a RNA polimerase 1, 2 e 3. Sendo a RNA polimerase 1 e RNA polimerase 3 as responsáveis por transcreverem os genes que codificam os RNAs transportadores. O RNA ribossomal e os pequenos RNAs, uma classe de RNAs que atua no processo de splicing e de regulação pós-transcricional. Já a RNA polimerase 2 transcreve a maioria dos genes eucariotos, principalmente os mRNAs, os quais são codificantes de proteínas. Apesar de especificações, ambas precisam do auxílio de proteínas acessórias e fatores de transcrição.
as quais se ligam ao promotor para dar início ao processo de transcrição. A transcrição se inicia com a abertura de uma pequena porção da dupla hélice de DNA para expor as bases nitrogenadas de ambas as fitas do DNA. Em seguida, uma dessas fitas do DNA se tornará molde para a síntese de RNA. Todo o processo ocorre no núcleo da célula com a adição de nucleotídeo a nucleotídeo à cadeia de RNA no sentido de 5' para 3'. À medida que a RNA polimerase lê a fita molde de DNA no sentido 3', 5'. Desse modo, a sequência nucleotídica é determinada pelo pareamento complementar de bases com o DNA molde. Feito o pareamento correto, o ribonucleico recém-chegado é ligado à fita de RNA em formação. E quase que imediato tem a liberação da fita de RNA recém-sintetizada na fita de DNA molde. Sendo assim, muitas cópias de RNA podem ser feitas a partir de um único gene. Embora codificantes, os genes de organismos eucariotos apresentam as suas sequências codificadoras, chamadas exons, interrompidas por longas sequências não codificadoras, denominada introns. Após a produção de um transcrito primário, esses introns precisam ser removidos em uma etapa pós-transcricional, denominada de processamento do RNA. As etapas de processamento do RNA, no caso de um RNA mensageiro, incluem adição de molécula Cap 5' e uma cauda poli-A nas duas extremidades do transcrito, os quais exercem um papel de proteção da molécula de exonuclease e também na identificação do RNA mensageiro durante o processo de tradução. A próxima etapa do processamento é a remoção dos introns no RNA mensageiro pelo splice. Nessa etapa, podem ocorrer a produção de variantes de um mesmo RNA mensageiro, uma vez que durante a remoção de introns pode haver a remoção de alguns exons em processo denominado splicing alternativo. Por fim, pode ocorrer a edição do RNA mensageiro, no qual a sequência codificante de uma molécula de RNA mensageiro é alterada após a transcrição. E assim, a proteína tem uma sequência de aminoácidos que difere da codificada pelo gene. No processo de edição, ocorre a conversão de uma base em outra, em um nucleotídeo, e o RNA é editado, havendo assim a possibilidade de gerar proteínas de tamanhos diferentes, a partir de um mesmo RNA em células eucariontes, como é o caso do RNA mensageiro para a proteína ApoB, o qual pode, pelo mecanismo de edição, gerar a forma ApoB100, que atua na formação da partícula de LDL, e a ApoB48, que atua na formação de partículas de quilomicra, apresentando efeitos significativos no metabolismo das proteínas, facilitando assim o transporte de lipídio pelo plasma sanguíneo. A RNA polimerase vai continuar transcrevendo até encontrar sinais para parar. O processo de término da transcrição é chamado terminação, e isso acontece uma vez que a polimerase transcreve uma sequência de DNA reconhecida como terminador. Relacionando com a área da nutrição, por fim, o processo de edição do RNA conciliado à área nutricional nos auxilia a compreender como o colesterol é transportado pelo corpo e como o mesmo gene pode estar relacionado com a deficiência no transporte. Como, por exemplo, o nível elevado de HDL significa que se tem baixos índices de doenças cardiovasculares. Afinal, os lipídios e as lipoproteínas estão intimamente ligadas com o desenvolvimento da aterosclerose, do infarto, do miocárdio e das doenças cardiovasculares. E isso é um sinal de que o índice de HDL estará baixo.